Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Nós vamos iniciar daqui a pouquinho a nossa conversa de hoje. Aguardar um pouco o horário das 20 horas, né? Vamos dar 1 ou 2 minutos aí de tolerância para o pessoal que for chegando agora. Mais uns minutinhos aí, 1 ou 2 minutos. Nosso tema de hoje é reflexões, né, sobre o Espiritismo pela ótica de O Livro dos Espíritos. Nós vamos estar conversando aí por volta de 30 minutos, tá, gente? Uma conversa rápida, né, relativamente rápida, buscando fortalecer aí a nossa conexão com os nossos bons espíritos protetores familiares. Então vamos lá, fazer uma prece, né? Pedindo a Jesus que nos ampare, que nos dê sua proteção, sua assistência, que nós possamos, através desses momentos aqui de reflexão, buscar um entendimento, né? Aprofundar um pouco na doutrina dos Espíritos, nesses ensinamentos contidos no Espiritismo, né? E que, principalmente, né, a gente possa, através dessa assistência da espiritualidade amiga, colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, esses ensinamentos, apaziguando eventuais situações e contratempos que sejam mais tensas, né, harmonizando o nosso cotidiano e o nosso relacionamento aí com as pessoas das quais fazem parte, nossos familiares, amigos, né, no campo profissional, na comunidade. Que essa assistência se prolongue ao longo dessa semana e por todas as nossas vidas. Bom, pessoal, o ideal hoje, né, como são aí meia hora, cerca de 30 minutos, é a gente falar de conceitos, né, que são, vamos dizer assim, espinhas dorsais, né, pilares do Espiritismo, e o tema é pela ótica do Livro dos Espíritos, né. O Livro dos Espíritos ele foi publicado pela primeira vez em 1857, né, na metade do século XIX. E isso é um marco para a vinda, né, da terceira revelação para a humanidade, né, que é o Espiritismo, essa data. A primeira publicação, a primeira edição do Livro dos Espíritos, para quem não tem ainda essa informação, continha 501 questões. Hoje, o Livro dos Espíritos tem, hoje não, né? A partir de 3 anos depois, em 1860, o Livro dos Espíritos já continha 1019 questões, né? Essas questões, na verdade, foram acrescentadas mais na segunda parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, né?
e cada parte pode ser considerada um livro. Então nós temos aí no livro dos Espíritos toda a doutrina, está contida toda a doutrina espírita no livro dos Espíritos. A obra básica do livro dos Espíritos, nós sabemos que contém 5 livros, né, que são considerados o Pentateuco, né? Então nós temos o livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, o livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, em 1865, o Céu e Inferno, ou Justiça Divina. 1868 foi publicado a Gênese, né? E em 1869 Allan Kardec faleceu, né? Ou, melhor dizendo, desencarnou. Allan Kardec nasceu em 1804, né? Portanto, em 1869 ele tinha 65 anos. Foi quando ele passou para a pátria espiritual, né? E ele passou já com esse pseudônimo, né, de Allan Kardec. Na verdade, o seu nome de batismo é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E Allan Kardec, né, ou antes da publicação do Livro dos Espíritos, ele foi o professor Denisard, né? Ele se dedicou à pedagogia, né? Então Allan Kardec é um pseudônimo, a espiritualidade superior colocou para ele, né, que ele foi um sacerdote druida, né? Ele viveu dentro dos países da Gália, né, por volta um pouquinho antes, né, da vinda de Jesus, e ele foi um sacerdote, então, gaulês, né, ou druida, e com o nome Allan Kardec. Por que foi adotado esse pseudônimo de Allan Kardec? Porque o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail estudou com Pestalozzi dos 11 aos 18 anos de idade, e com 20 anos ele já começou com 22 anos ele já começou a publicar em Paris, né? Então ele estudou com Pestalozzi na Suíça, né? Em Yverdun, no Instituto do Pestalozzi, e com 20 anos ele veio para Paris, e ele já começou a publicar livros, obras que foram importantíssimas dentro da educação pública francesa, né? Ele foi reconhecido, já era reconhecido por volta dos 30 anos de idade, como um grande pedagogo e cientista em toda a Europa, né? Reconhecido já em toda a Europa. E por volta aí de 1855, ele teve então acesso, né, um cientista, um pedagogo renomado. O professor Denisard teve acesso às sessões mediúnicas, e que já ocorriam, inclusive, com psicografia, né? Foi aí que ele teve contato com as irmãs Julie Caroline Baudin, Ruth Jafé, irmã Cidufo. Ele trabalhou em média com 10 médiums, né? Essas mensagens, então, psicografadas, eram trazidas pela espiritualidade superior, né? Então, espíritos de uma alta hierarquia espiritual traziam mensagens, né? E através da própria orientação nessas sessões, nessas reuniões mediúnicas, o professor Rivail foi orientado a fazer todo organizar essas mensagens, né? Então, dentro da leitura, da síntese, da capacidade intelectual que ele tinha, ele organizou essas mensagens, e aí surgiu em 1857 o Livro dos Espíritos, que é o marco, né, do início do movimento espírita, né, do espiritismo no planeta Terra, e também a terceira revelação para a humanidade, né? Isso é importante a gente estar frisando, né? Então, a primeira revelação para a humanidade foi o aparecimento, né, dos 10 mandamentos, quando Moisés se recolheu no Monte Sinai, há cerca de 1.200 anos antes da vinda de Jesus. Moisés, dentro da visão bíblica, né, ele guiava o povo hebreu ou judeu pelo deserto, no chamado Êxodo, né, na retirada dos hebreus do Egito, e na busca da terra prometida, que
onde eles, depois de 40 anos, né, se fixaram na região onde hoje é a Palestina, ali na fronteira com Israel, aquela região bem turbulenta, né? Ali é onde é a terra prometida, onde os hebreus se reuniram e fixaram, e aí surgiram as 12 tribos, né? Então o Antigo Testamento ele conta todos esses episódios, né, que ocorreram. Nós sabemos que a Bíblia ela contém cerca de 66 livros para algumas religiões ou 73 para outros, né? 39 ou 46 livros para a Igreja Católica, 46 livros. E o Novo Testamento, que é a partir já da vinda de Jesus, né? Ele contém 27 livros. Bom, voltando então à primeira revelação, foi quando Moisés se recolheu no Monte Sinai e ele recebeu os 10 mandamentos. Então não foi uma intuição de Moisés que foi gravando na pedra. Esse fenômeno está no livro dos médiuns, no item 12, se chama pneumatografia. Então, na verdade, Moisés também tinha esse dom mediúnico da materialização. E esse fenômeno da pneumatografia foi o que trouxe para ele as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Então, essa a primeira revelação, que são os 10 mandamentos, é uma revelação rígida, né? São leis severas, rígidas, que trazem uma justiça bastante seca, né, para a humanidade. Mas é assim que tinha que ser, né? A primeira revelação tinha que organizar a balbúrdia, né, a bagunça. Vocês imaginem, né, cerca de mais de 3 mil anos atrás, como era a humanidade. Se hoje a gente ainda vê aí muita violência, agressividade, a necessidade de uma organização social mais estruturada, imagine há cerca de 3 mil anos atrás. Bom, após a primeira revelação, nós tivemos a segunda, que é a vinda de Jesus. O próprio governador do orbe terrestre, né, veio na sua encarnação, um espírito puro, né, exemplificar o amor, a solidariedade, a fraternidade, né. Resumiu, né, ele, como eles mesmos falou, eu não vim destruir a lei, eu vim resumi-la, né, sintetizá-la. Amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, né. E a partir da vinda dele, onde ele se doou completamente, né, deu a própria vida pela humanidade, mostrando, exemplificando, né, na prática o que é o amor incondicional, nós temos aí a cronologia do ano zero, né. Bom, então, se nós tivemos a primeira revelação, uma revelação das leis severas dos 10 mandamentos, nós temos a segunda revelação, que é o amor, a fraternidade, a solidariedade, o perdão, o amor incondicional, né, que Jesus exemplificou. 1857 anos depois da vinda de Jesus, nós temos a terceira revelação para a humanidade, que é o Espiritismo, onde fecha-se um ciclo para orientações e diretrizes numa macro escala, né, coletiva. Nós somos hoje 7 bilhões e 600 milhões de habitantes no planeta Terra. Uma boa parte desses habitantes segue as religiões cristãs, né? E o Espiritismo ele tem uma tendência a se difundir. Ele não veio para substituir religiões, ele veio para trazer a filosofia, a ciência e o cunho religioso para quem quiser seguir de uma forma religiosa. Então, chegando novamente, né, no Livro dos Espíritos, para as nossas reflexões, como foi falado no início, né, os pilares do Espiritismo, né, nós temos, por exemplo, o resgate dessa visão reencarnatória, né, a lei da imortalidade da alma, que já existia na antiguidade, principalmente na Gália, né, os povos gauleses vivenciavam já essa visão das múltiplas existências, né. E é fundamental, porque a partir dessa visão da reencarnação, o materialismo ele se desagrega. Exemplo? Bom, as nossas autoridades hoje públicas, nós estamos vislumbrando aí cenas ou cenários, situações
de corrupção exacerbada, né? Se o indivíduo tiver a consciência de que existe a lei da causa e efeito e de que existe uma continuidade na existência do espírito, de que uma reencarnação é uma palha num paiol, né? é uma das infinitas, né, por assim dizer, reencarnações que o espírito vai vivenciar, e que enquanto agir de forma a se desviar da lei divina, prejudicando o próximo, por um motivo totalmente superficial, né? Porque a gente vê hoje autoridades públicas vivendo com valores, com cifras financeiras que até as próximas gerações não vão, da própria família, não vão usufruir, né? São cifras absurdas, prejudicando a comunidade. Então, se a pessoa tiver noção disso, ela vai pensar duas vezes. Mas isso nós estamos falando de uma forma já generalizada, né? Isso também vale para identificarmos dentro, por exemplo, da nossa família, situações que nós vivenciamos às vezes com familiares, né? Os mais próximos ou os menos próximos, até com vizinho, no ambiente profissional, na comunidade, né? O respeito que nós temos que ter pelo semelhante, porque qualquer atitude que prejudique outra pessoa, ela vai estar gravada no nosso perispírito, né? Então, essa é a maravilha da doutrina dos espíritos. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, na questão 93, fala do perispírito. Como entender a lei reencarnatória sem compreender que existe um perispírito? Que quando nós, entre aspas, morremos ou desencarnamos, nós vamos passar para a pátria espiritual com um corpo perispiritual, que normalmente, né, basicamente, ele é muito parecido com o nosso corpo dessa reencarnação. Então é uma matéria, né, mais sutil. Os nossos sentidos não conseguem identificar, somente aqueles que têm o dom da mediunidade, da clarividência, clareaudiência, assim por diante, né, conseguem identificar presenças espirituais, mas os espíritos estão interagindo todo o tempo com a gente, né? Mas quando nós entendemos a existência do perispírito, por exemplo, questão número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Não é quem é Deus. Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior o que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, comentamos no início aqui da nossa conversa que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? E a primeira parte são as causas primárias, que por consequência deram origem ao livro A Gênese, né? Publicado em 1868. A segunda parte é o mundo espírita, ou mundo dos espíritos, que é fantástico, porque é onde nós temos aí vários depoimentos, orientações da espiritualidade superior de como é a vida na pátria espiritual. E essa interação que existe do mundo físico com o mundo dos espíritos, né? Então essa segunda parte é o segundo livro do Livro dos Espíritos. A terceira parte são as leis morais. Então, se por um lado nós temos aí essa interação da matéria com o espírito, né? E para onde nós vamos depois que nós desencarnarmos, e de onde nós viemos quando nós reencarnamos, né? Ou nascemos, na terceira parte nós temos as leis morais, a lei divina. Tudo o que forma a criação é regido por uma lei divina ou por uma lei natural. Questão 614 do Livro dos Espíritos. E na questão 621, onde está escrita a lei divina? Mas aonde está escrita essa lei divina? Que eu tenho que seguir ela para ser feliz? Como é que eu faço para seguir a lei divina? A lei divina, questão 621, está escrita na nossa consciência. Então, quando nós temos determinadas atitudes que depois a gente fica pensando, puxa, mas eu pisei na bola, né?
não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo. Aonde está doendo? Na consciência. Agora, não tenham dúvida, dependendo do desvio que nós temos da lei divina, nós vamos vivenciar tanto aqui na matéria e com muito mais intensidade o sofrimento quando nós desencarnarmos na pátria espiritual, né? Então são conceitos assim muito interessantes, muito importantes, que vão poder reger, né, regem as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Por exemplo, a questão 59 do Livro dos Espíritos, né, fala do sentido figurativo da Bíblia, da existência, por exemplo, de Adão e Eva num paraíso, que se perderam porque comeram uma fruta proibida e foram expulsos do paraíso. Então, Adão era perfeito, tinha uma vida perfeita. E aí, expulso do paraíso, ele é condenado a tentar acertar de novo para ser, vamos dizer assim, reaceito, né, por Deus. É uma situação muito absurda, né? Então, na questão 59 do Livro dos Espíritos é colocado, né? E esse é um conceito essencial do Espiritismo, porque ele difere de outras religiões. Não dá tempo para a gente aprofundar aqui. Obviamente, ele tem uma ligação aí com o livro A Caminho da Luz, né? Nós não vamos entrar nesse mérito, mas, por exemplo, na questão 115 do Livro dos Espíritos, para quem quiser depois dar uma pesquisada, nós fomos criados simples e ignorantes. Todos os espíritos em sua individualidade, inclusive Jesus, que é hoje um espírito crístico, né? Ele, não sei se há trilhões de anos atrás, né, do nosso tempo, né, ele foi um espírito simples e ignorante também. Então essa é a questão 115. Se todos são criados simples e ignorantes, onde é que entra, por exemplo, a lei do livre-arbítrio, que é colocada na lei da liberdade, na terceira parte do Livro dos Espíritos? Procura lá, a lei da liberdade vai falar sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade que nós temos de, entre aspas, errar. Porque o pecado, gente, ele não existe. O que existe é uma responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Mas muitas vezes nós não temos ainda a experiência e a noção de que nós estamos fazendo algo, entre aspas, errado, segundo a lei divina. Vamos dar um exemplo? Os povos primitivos, na sua antropofagia, se alimentavam de outros seres humanos. Se eles eram ignorantes de que estavam infringindo sobre a lei divina, eles não estavam pecando. Tudo tem a ver com a sua cultura, com a sua época, com o estágio evolutivo em que se encontra o espírito. Questão 100 do Livro dos Espíritos. Escala espírita. Espíritos imperfeitos de terceira ordem somos nós. Espíritos bons da segunda ordem, os nossos anjos guardiões, e espíritos puros, que é o governador do orbe terrestre. Nós temos o exemplo aqui na terra de Jesus, né? É um espírito puro, é um espírito crístico, é um espírito que comunga a sua existência já com Deus. Um espírito puro compreende Deus, mas nós mal compreendemos quem nós somos por enquanto, né? Então, quem somos nós? Nós somos ainda espíritos imperfeitos. Estamos na terceira ordem. E na terceira ordem, depois quem quiser estudar lá na questão 100, na escala espírita, vão ter diferentes espíritos mais apegados à matéria e espíritos numa condição moral já mais ajustada com a lei divina, com uma questão ética já melhor lapidada, né, com uma preocupação com o próximo, pensando muito no trato, né, com o seu semelhante. Agora, quando nós inserimos nas adversidades, nos problemas, né, nos sofrimentos, que o dia a dia é difícil, né, gente? Nós estamos aqui estudando a doutrina dos espíritos, o espiritismo,
mas nós sabemos que para colocá-lo em prática ainda é difícil, mas é importantíssimo, porque se nós inserirmos o conceito da reencarnação não como um determinismo, né? Porque também existe essa confusão de que, então o espírita ele tem que sofrer porque ele numa outra encarnação ele errou e aí nessa ele tem que resgatar através do sofrimento. Muito pelo contrário, né? A lei da causa e efeito no espiritismo ela tem uma complexidade e nuances que vão do espírito que ele reincide no erro já de forma proposital. Então eu sei que eu estou errando, eu sou um estelionatário, eu sei que eu estou passando a perna nas pessoas, eu sei que eu vou prejudicar às vezes donas de casa, né, às vezes viúvas, né, pessoas que se encontram aí de alguma forma vulneráveis socialmente. Eu vou dar esse golpe, né? E aí você está praticando já consciente. E isso vai ficar gravado no seu perispírito. E a lei divina está escrita na nossa consciência. E isso vai se agravar de tal forma que, ou mesmo encarnado, reencarnado, ou ao desencarnar, a gente vai se defrontar com inúmeras crises existenciais, né? Então, aí já entrando na pátria espiritual, né? Nós temos aí um umbral que vai desde uma vibração mais próxima da Terra até o subsolo, né? Frequências mais grosseiras que podemos chamar entre aspas de umbral infernal, né? Até um umbral mais refinado que é onde encontra-se, por exemplo, a colônia Nosso Lar e inúmeras outras colônias no plano espiritual, né? Então toda essa riqueza, essa profundidade do Espiritismo, né? Voltando lá para a questão 59, onde Adão e Eva, então, é um sentido figurativo, né? Porque o caminho do ser humano é um caminho de não retrogradação da alma. Nós não voltamos atrás. O que nós aprendemos não vai ser desaprendido. Nós podemos estacionar e estagnar, né? Mas nós não vamos regredir espiritualmente na escala espírita. Nós vamos sempre ascender, né? E esse é um caminho sem volta. A alma ela pede essa evolução e nós não vamos também evoluir sozinhos. O ser humano sempre vai evoluir junto com almas afins, egrégoras, né? Sempre essa vontade de mais forte, como o ar que nós respiramos, de estar auxiliando aqueles que estão próximos a nós, né? E querendo também receber ajuda. Essas almas afins, elas vão, né, nós vamos evoluindo sempre nesses agrupamentos espirituais. Tudo muito lindo, muito assim profundo, né? O Espiritismo coloca, inclusive, né, essa questão de que nós somos uma sequência, inclusive na existência universal. Primeiro, os minerais, dos minerais para o reino vegetal, do reino vegetal para o reino animal, do reino animal para o reino hominal ou humano, que é o que nós nos encontramos, né? E do reino humano para a angelitude, que são os espíritos puros. Então nós fomos um dia numa outra situação, né? Fomos animais, fomos vegetais, né? Claro que não com essa consciência individual, né? Mas esse é o caminho da existência humana, né? Do espírito enquanto a sua individualidade. Então, assim, tem vários conceitos aí. Nós conversamos principalmente sobre a reencarnação, que eu acho que é um conceito estrutural mesmo do espiritismo, né? A lei da causa e efeito, né? A visão da causa e efeito. Então, o espírita ele trabalha com a sua conduta ética e moral, mas não com essa coisa do castigo, né? Porque se você errou porque você não tinha consciência, nós temos a eternidade para, né, a infinidade de reencarnações para se reestruturar. O problema é quando a gente reincide, né, conscientemente no erro.
Então a lei da causa e efeito, a lei do livre-arbítrio, né? São parâmetros aí, pilares estruturais que vão trazendo para nós sempre um auxílio aí no nosso dia a dia, né? Então nós temos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos que tratam da prece, né? Da importância da prece, que através do fluido universal, que é uma matéria que compõe todo o universo, né? Hoje os cientistas já trabalham com a substância escura, né? Então não existe vácuo, não existe nada. O que existe é o fluido universal, que é o que nos conecta com espíritos superiores. Então, através da vontade, o nosso pensamento atinge esses espíritos superiores, e por uma intervenção desses espíritos mais elevados, é possível que retirar de nós o problema? Não, porque a vida é um aprendizado, é o que o Espiritismo coloca. Mas talvez o agravamento de uma situação, uma vez que nós estejamos com a consciência, com o desejo de melhorar, de mudar, de se reestruturar, nós tanto podemos receber uma interferência em determinada dificuldade que nós estamos vivenciando, como podemos também, pela prece, auxiliar alguém próximos a nós, né? Então a prece, por exemplo, é fundamental no Espiritismo. É claro que é uma prece que não se constitui de ficar falando, né, palavras, frases de forma vaga. Vale muito mais a intenção, o desejo, o fervor interno, né, o pedido mesmo no momento de aflição, de dificuldade, buscando mesmo o alto para que possa haver uma interferência, não para retirar o problema, gente, porque o problema não vai ser retirado, mas para atenuar, para, através da intervenção de espíritos elevados, reestruturar aquela dificuldade, né? Bom, nós já estamos aqui com o nosso tempo encerrando, né? Esperamos que a gente possa ter tido aí uma conversa onde tenhamos aí uma orientação, né? Um estímulo para estudo, né? Quando a gente pegar o livro dos espíritos, que a gente tenha aí uma noção melhor, né? De que valorize mesmo, né? Ali está contida, né, no livro dos Espíritos, toda a doutrina dos Espíritos. A gente pode abrir aleatoriamente as questões, né, ou seguir um estudo orientado, né, no centro espírita que a gente participa, em casa, né. Quem quiser também se interessar e não fizer ainda, o Evangelho no Lar é muito importante. Ele é realizado em um dia da semana, sempre o mesmo dia da semana e o mesmo horário, né. E busque no Centro Espírita orientação para organizar o seu Evangelho no Lar. E o Livro dos Espíritos pode ser fruto desse estudo também. Aí numa sequência, né? Pode ser uma questão por reunião do Evangelho no Lar, 2, 3, né? Conforme a gente for, conforme a vontade de cada um. É isso, né, gente? Um bom final aí de domingos a todos, que nós possamos nos fortalecer então a partir dessa nossa conversa aí com a espiritualidade amiga, com os benfeitores maiores, né? Que Jesus nos ampare, nos auxilie durante essa semana que se apresenta, que estejamos sob a assistência dos bons espíritos protetores familiares agora e por todas as nossas vidas. Muito obrigado, uma boa noite.